sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. Você está em busca de um lar? Hoje nós vamos falar sobre a busca de um lar. E tenho como convidado especial o Adriano Almeida. Adriano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, uma honra poder estar aqui compartilhando esse momento com você. Eu espero estar à altura, tá? Está à altura, com certeza. Está sim, Adriano. Adriano, eu queria que você começasse falando para nós sobre a missão da sua empresa, porque a sua missão tem tudo a ver com aquilo que é a essência do nosso podcast, que tem a ver com o cuidado, né, com o bem-estar. E aí eu queria que você trouxesse um pouco desse conceito. Assim, eu parto do princípio que isso, antes de ser meio gourmetizado no atendimento, a questão da experiência, a gente trabalhou muito na intuição. E essa intuição é a partir do seguinte: o que eu posso fazer de melhor dentro de um atendimento, independente do produto que eu venha defender, alguma coisa nesse sentido. O que eu posso fazer de melhor para poder estar trazendo uma qualidade, para poder estar trazendo o meu melhor também num atendimento e desenvolvendo isso na linha de onde é que eu atuo hoje, que é o mercado imobiliário, trazendo isso como uma questão não só personalizada, não é gourmetizada, mas é fazer o que eu puder fazer para poder trazer o sonho, né, que é meio clichê, questão de sonho, da casa própria e tal, mas é um sonho de fato, né? E baseando isso um pouquinho na minha experiência, até de ter adquirido, né? Saber quais são os processos, o que me faltou na época que eu precisei e o que eu posso trazer de melhor nesse sentido também, né? Como é que eu posso ajudar de fato a pessoa a obter o lar, é o que você abriu aí, não é só uma casa, né? É ter um bem, mas que seja um lar que possa estar representando essa conquista para quem está adquirindo também, né? Basicamente isso. E você falou que ainda, né, que parece clichê, mas eu estava vendo uma pesquisa do ano passado, né? Na verdade não foi uma pesquisa, foi um levantamento feito, acho que não lembro a fonte, mas que falava que 87% das pessoas, né, o sonho de 87% daquelas pessoas ali pesquisadas ainda é a casa própria, né? E eu acho assim que é uma questão muito digna, porque é a conquista do castelo, né? Você ter um bem para chamar de seu, você ter um lugar para você poder estar te representando, alguma coisa nesse sentido também. A pessoa que casa, que quer ter um espaço para ele, quer ter essa liberdade, assim, sendo clichê ou não, é o sonho de muita gente. E às vezes você tem algumas dificuldades imaginárias, né, que você acha que é intangível. E nem sempre é assim, né? Às vezes a gente consegue, de uma forma bem tranquila, desenvolver isso a ponto da pessoa estar conquistando de fato esse espaço dela, né? Legal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Opa. E eu acho que, assim, antes de até entrar nesse detalhe, né, eu queria que você falasse um pouco da Plena, né, a Plena Imobiliária. A Plena acho que é um sonho hoje que eu tô realizando. Vamos lá de sonho de novo, né? Sim, a vida é feita de sonhos, né? É um sonho que eu estou realizando hoje, é pessoal. Eu trabalhei durante muito tempo no mercado imobiliário, prestando serviço numa grande construtora. E eu tinha como um objetivo maior ter um espaço onde eu pudesse desenvolver, da minha maneira também, uma sequência de trabalho. E a Plena, eu acho que ela materializa muito isso, né? Esse sonho que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre gostei de estar à frente dos meus projetos, e independente da dimensão deles, né? Eu sempre tive essa vontade de ter autonomia, de poder desenvolver meu trabalho. E hoje materializou eu tendo essa oportunidade de estar à frente da Plena, né? Então é uma ideia que eu trago comigo, de um atendimento um pouco mais personalizado. Na minha ideia não é trabalhar o mundo inteiro, é trabalhar dentro de onde eu posso desenvolver o trabalho independente de valor. Eu, particularmente, para mim, eu não entendo que tem que ter um nicho específico. Eu gosto de atender gente e eu gosto de atender as pessoas independente do valor que ela está investindo. Então, assim, eu trabalho de uma forma um pouco mais personalizada, isso eu faço questão. Legal.
E aí até já trazendo ali, né, eu queria que você falasse um pouco da empresa antes, para a gente entrar nesse detalhe, né, que às vezes eu acho que sonho é sonho, né, não importa se ele é pequeno ou grande, é o seu Sim, sonho, né? perfeito. E realmente, às vezes na hora de colocar em prática esse sonho, as pessoas às vezes travam, né? Sim, Às sim, vezes porque não conhece os caminhos, e esse também é um dos objetivos nosso aqui do perfeito. podcast, é levar informação, né, de qualidade para as pessoas, para que elas possam acessar aquilo que precisam, né, de uma forma mais tranquila. Então, assim, Perfeito, se eu posso facilitar, eu vou facilitar, né? perfeito, Eu sou perfeito. dessa linha, né? Então, eu sei que existem muitos mitos hoje, assim, né, da questão do mercado imobiliário, das dificuldades que as pessoas têm, de entender, né, sobre como colocar esse sonho na prática, né? Como trazer esse sonho para uma realização. E Uhum. eu acho que você pode contribuir muito conosco aqui nesse sentido. Eu acho assim, a dificuldade ela existe em qualquer situação, é fato. Mas assim, às vezes os perigos imaginários, né? O que a gente cria pra gente, quando vai em busca de alguma coisa, talvez se dificulte um pouco mais. Trazer para o perigo imaginário, né? Então, assim, a conquista do imóvel, por exemplo, a compra, eu já tive atendimento de clientes que ele tinha um perfil assim absurdamente favorável e ele não tinha essa percepção exatamente porque nunca teve ninguém ao lado dele para poder dar uma orientação simples. Então, assim, a minha ideia de atendimento é desmistificar um pouco também. É você trazer a facilidade, é você trazer a informação de uma forma muito clara. Um princípio que eu levo muito a sério é que a venda é uma consequência, não é atrás disso que eu vou. Eu entendo que o cliente ele tem que ter a informação, ele tem que sair muito melhor do que quando ele chegou. Então, o meu objetivo maior é essa contribuição que eu tento fazer. E desmistificar, trazer todas as facilidades, trazer o entendimento de como é que ele pode estar desenvolvendo isso de uma forma mais prática e de uma forma mais leve, porque tem pessoas que entendem que comprar um imóvel é uma dívida, não é? É um investimento. Tem pessoas que entendem que comprar, fazer um financiamento a longo prazo é um compromisso muito grande, mas aí a pessoa fica atrelada também a morar de aluguel o resto da vida. Então, assim, O que é mais viável, né? o que é interessante nesse sentido? O que para ela, às vezes a pessoa, por exemplo, fica presa ao aluguel e com um perfil muito bom de compra, por exemplo, e não consegue dar esse passo, às vezes por insegurança. Eu acho que é um pouquinho desse cuidado que a gente vai entendendo também, né, ao longo do tempo, né? Entender o motivo da insegurança, entender a caminhada dele. É uma decisão difícil, porque é um compromisso mais complexo às vezes, né? E em alguns casos te leva a alguns limites, até de preocupação. E a minha ideia é essa, desmistificar, dar um entendimento, dar tranquilidade, dar clareza para que ele tenha a percepção de se ele está preparado ou não para o momento, se ele está preparado ou não para avançar. E isso eu tento fazer com louvor. Modéstia à parte, eu tento fazer com o máximo de responsabilidade. A minha maior preocupação, a venda é consequência em cima disso também, entendeu? Você já teve algum, não sei, assim, vou Fica à vontade. trazer aqui, né? Alguma situação em que uma pessoa te procurou assim, só com o desejo? Diversas vezes. Conta pra gente um exemplo assim, o que você fez, como essa pessoa conseguiu alcançar, né? Eu tive um atendimento uma vez, que ela hoje é uma amiga nossa, é uma amiga, ela inclusive mora no mesmo prédio que eu. Ela veio de Minas para cá e a gente estava fazendo um evento, e nesse evento ela achou que ela estava muito distante de conseguir qualquer coisa próxima disso. Ela estava há pouco tempo no mercado sozinha, veio morar sozinha de Minas para cá, não tinha o apoio da família. E aí ela sentou comigo num evento e a gente começou a conversar, eu comecei a entender essa jornada que ela estava tendo ali. Eu falei, não dá pra gente fazer assim, assim. Não, Adriano, nossa, tá doido. Ela é farmacêutica. Não vou falar nome porque não pedi permissão para ela. Ela trabalha como farmacêutica. E aí eu falei, não, calma, vamos lá, vamos fazer tal. E ela comprou, eu consegui, e, assim, eu tenho muito orgulho, é uma das situações que eu me orgulho bastante.
porque eu provei para ela que ela conseguia, ela conseguiu de fato, ela fez a compra sem compartilhar isso com a família, então foi uma decisão muito difícil para ela, que ela achava que se pedisse permissão para a família nesse primeiro momento, talvez ela não tivesse a coragem de avançar. E ela foi como um desejo, sentou despretensiosamente lá, e não foi eu que vendi. Eu ajudei a ela, no caso, né? Eu fiz a minha contribuição foi ela fazer com que ela entendesse que ela conseguia adquirir, e hoje ela é uma das pessoas que mais me indica, gente. Isso tem uns 8, 9 anos atrás. E assim, até hoje, quando a gente se cruza, você vê o brilhinho nos olhos dela, pô, Adriano, tal, aquela questão da gratidão. Aí não tem preço, aí não tem dinheiro que pague você entender que você, de alguma forma, por menor que fosse, né, a minha intervenção, mas ela conseguir fazer. Ajudei ela a fazer a composição, de dividir, onde eu pude ajudar, junto à construtora que eu trabalhava na época. Nessa primeira ajuda também eu fiz. E ela conseguiu, e eu acredito que ela está até hoje bem satisfeita. É uma dos atendimentos que eu me sinto muito honrado em ter participado, né? Mesmo que minimamente, mas alguma coisa a gente fez ali para ela poder estar. Às vezes era aquilo que faltava, né? Você veio para... Sim, a maior situação assim, que eu fiquei um pouco mais... que me deu um pouco mais de orgulho, que ela estava muito preocupada. Ela tinha uma preocupação que estava um pouco acima do desejo. Uhum. E aí eu consegui dar uma equilibrada nisso e fazer com que, de fato, ela pudesse avançar e ter a preocupação, ela foi uma preocupação normal e tal, mas que fosse menor da vontade dela de poder avançar. E fez um excelente investimento, ela é muito feliz. A irmã dela está me procurando agora, há pouco tempo já me procurou, que quer comprar um apartamento. Então, assim, eu virei uma referência, eu me orgulho muito disso. Não por querer vender mais, não é, mas assim, a referência, eu entender o meu papel, né, Uhum. Nesse atendimento, como todos os atendimentos que eu faço, é entender a responsabilidade que eu tenho, às vezes, para que a pessoa tome uma decisão desse nível, né, desse porte, desse peso. Então, assim, eu entendo muito, graças a Deus, eu entendo muito bem qual que é o meu papel no mercado imobiliário. Não é só vender imóvel, é ter a responsabilidade de estar à altura, de sentar e de estar de igual para igual com quem está comprando, porque eu passei pelo processo. Uhum. Eu sei a dificuldade que eu tive quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu sei a dificuldade que eu tive nos atendimentos, e quando eu faço atendimento, eu faço também pela experiência de ter adquirido, de ter passado pelo processo. Então, assim, me deixa um pouco mais tranquilo diante disso, né? Deixa mais preparado, talvez. Legal. E aí, entra já até no ponto que eu já ia te perguntar, olha, estamos sintonizados. Que eu vejo assim, né, do pouco que a gente conversou, Uhum. Eu vejo que você traz essa sua experiência pessoal, né, para a realidade da sua empresa hoje, assim. Então, você é a plena você, né, como se fosse, se você trouxesse esse... E aí, queria que você contasse um pouco, assim, da sua experiência de vida mesmo, porque eu tenho certeza que essa experiência de vida faz diferença ali no seu atendimento, né? Eu tento trazer essas experiências, né, acho que para tudo, né, pro meu lado profissional, meu lado pessoal. Eu saí do Rio, eu fui muito novo morar em São Paulo, 17 anos, eu trabalhei muitos anos em São Paulo, que é uma escola maravilhosa. Eu tenho um carinho imenso por São Paulo também, por tudo que me proporcionou a nível de experiência de vida, experiência profissionais. Eu tive algumas aberturas lá, excelentes profissionais que me deram referências muito boas, que eu carrego até hoje. E eu me preparou porque eu tive a oportunidade depois de morar no Japão. Então eu fui morar no Japão, morei 6 anos lá. E eu não estranhei tanto, lógico, né? É um outro universo e tal, mas assim, eu acho que São Paulo me preparou muito bem. Então quando eu cheguei, a experiência de ter morado sozinho muitos anos em São Paulo me deixou mais preparado. Porque quando eu cheguei no Japão, que é um universo, eu falo, qual é a similaridade de Japão e Brasil? É 100% diferente. Eu não consigo enxergar nada que seja igual. O que é igual? Não, os carros andam no chão, ponto. Mas não tem nada que eu possa de alguma forma pegar como referência. E essa experiência no Japão, ela também me acompanha ao longo da minha vida. Isso traduz muito nos atendimentos.
Traduzo porque o nível de qualidade, o nível de esmero que se tem lá, que é uma coisa muito natural, isso me deixou muito preparado. Então, assim, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos também, que eu fiquei um ano lá. Também são situações que eu absorvi muito bom, excelentes situações que eu pude absorver também. E isso eu trago na minha vida, meu lado pessoal, a questão da qualidade, do esmero, do cuidado, da preocupação com o próximo. Eu, quando cheguei no Japão, uma das coisas que eu lembro, eu era muito ansioso em relação a planejamento de vida. Muito ansioso. Eu não conseguia elencar um ano à frente, eu não tinha essa maturidade. E eu conversava com as pessoas lá e falava, cara, e tal, que você vai fazer? Adriano, daqui a 10 anos e tal, daqui a 8 anos, daqui a 5 anos. E aquilo ali me impactava muito, né? Porque eu falei, cara, como assim, cara? Daqui a 5 anos? Porque a gente tem a mania de dizer que não sabe se amanhã a gente vai estar vivo, né? E os caras fazem planejamento de 10 anos lá com uma naturalidade absurda. E eu comecei a ter um pouco mais dessa falta de ansiedade, de entender um planejamento de vida, e isso com eles também, isso eu pude absorver. E aqui, quando eu faço um planejamento de vida, porque a compra do imóvel é um planejamento de vida, tem gente que fala assim, pô, cara, eu vou ficar 2 anos pagando, e a pessoa tem lá, sei lá, 30 anos. Eu falei, cara, você está trabalhando 2 anos para ter um bem que vai estar te proporcionando a vida inteira. O que é 2 anos na tua caminhada da vida inteira que você vai deixar, às vezes, de herança pro teu filho? E as pessoas aqui têm essa dificuldade ainda, né? Eu sei porque eu tive, então para mim não tá tudo bem também. Mas essa falta, às vezes, desse tempo que elas entendem que é um tempo muito longo para absorver um patrimônio, por exemplo. Eu entendo que é muito curto. E eu aprendi isso a partir dessas experiências que eram muito próximas a mim lá, né? Fora isso, a questão da qualidade, a questão acho que desse cuidado dentro da tua área. Então isso é muito natural, você ser respeitado, você como indivíduo ser respeitado. Eu lembro que é um episódio que me impactou bastante lá, foi eu ter ido na prefeitura e a educação que trataram. Eu cheguei todo assim, rapaz, com síndrome de vira-lata, né? Chegar num lugar assim meio, pô, cara, estrangeiro, pô, o que eu vou falar e tal. Cara, eu tive um atendimento lá que eu saí assim, inebriado. Eu falei, cara, o que é isso? Eu tive a sensação de, pela primeira vez na minha vida, eu ter sido ser atendido como pessoa. Hoje melhorou muito, muito. Você vai numa prefeitura hoje, eu acho que é um outro conceito também, né? A experiência mudou muito e tal. Mas na época que eu fui, era um pouco diferente, né? O serviço público, na época, talvez não tivesse esse cuidado que hoje já tem também. E lá eu fui muito impactado por isso, pela forma que me trataram. Eu falei, gente, olha... Isso é atendimento? Isso que é um atendimento. E isso, assim, você vai num posto de gasolina, é muito comum, por exemplo, que tá todo mundo trabalhando. Quando você entra no posto de gasolina, todo mundo para e te cumprimenta. Todo mundo para e agradece você ter entrado. Legal. Você sai do posto de gasolina, todo mundo para e agradece você ter abastecido, feito qualquer serviço lá. Você vai numa loja de conveniência, as pessoas param e te cumprimentam, todos, em qualquer lugar que você vá. Então, assim, é bem impactante. Então, você ter essa experiência e absorver isso, porque a outra situação é o seguinte, Marileia, a pessoa levar o Brasil dentro do coração para onde que ela está morando, né? Eu não fiz isso. Então, quando eu saí do Rio, por exemplo, para ir para São Paulo, eu não levei o Rio, então nunca tive problema de barrismo, que existe, né? Uma rixazinha, eu nunca tive problema. E quando eu saí daqui para ter essa experiência fora, eu não levei o Brasil. Eu levei a cultura, o que eu tinha de bagagem, e eu fui lá com um copo completamente vazio para absorver aquilo que eles podiam me dar. E me deram muita coisa, uma experiência em que eu tenho muito a agradecer. Hoje eu tenho um carinho absurdo pelo Japão. Uma outra experiência também nos Estados Unidos. Eu tive lá no Katrina, né? Então o Katrina passou, eu estava na cidade que passou o furacão. E o povo americano foi o que mais foi solidário a mim. Perguntar se eu estava bem de ir lá em casa, perguntar se eu precisava de comer, tal. E eu tinha aquele preconceito que a gente tem de americano, não sei o que, tal. Caraca, hoje
eu tenho um respeito, porque a experiência de ter ido morar lá era exatamente entender, com o meu olhar, o que significava aquela cultura, né? E hoje eu tenho a minha maneira de ver, independente de qualquer coisa, independente de filme de Hollywood, eu tenho a minha maneira de ver e de entender melhor a cultura deles lá e respeito muito, respeito bastante. Não idolatro, não, Uhum. não tenho esse nível de idolatria, mas respeito, nossa, eu tenho, o meu respeito triplicou depois que eu tive essa experiência de morar também nos Estados Unidos. Como você trouxe aquilo de lá para Sim, sua experiência, né? sim. E como que isso hoje impacta, assim, como você considera que isso impacta o seu atendimento hoje naquilo que você faz? Eu acho que impacta muito. Cuidado, ter um entendimento, tentar entender para atender. É um trocadilho meio fraquinho, mas acho que é uma linha de conduta assim que você pode desenvolver muito bem, entendeu? É entender o que a pessoa quer, é entender, ouvir, parar e ouvir, entender qual as ferramentas que você pode estar oferecendo para ela poder estar desenvolvendo um desejo de compra de um imóvel, por exemplo, traduzindo para o imóvel, entendeu? Mas principalmente entender o seu papel, entender o seu papel nesse mecanismo, né? E hoje a gente ainda está passando por um período, você, dentro da tua área, eu acredito que você tem um domínio muito maior sobre isso, é que as pessoas estão muito corridas, não sabe para onde, né? Com muita pressa, todo mundo com muita pressa. Você entender também esse momento que as pessoas não podem falar no telefone, não podem te mandar uma mensagem, porque tá no nível de ocupação absurda. Mas às vezes as pessoas têm que parar. Eu acho que meu papel é isso, até para apontar a importância na hora que está, no meu caso, né, trazendo para o mercado imobiliário, a pessoa às vezes está comprando, não tem tempo de olhar o imóvel, não tem tempo de parar para poder ter. Então, assim, a experiência que eu trago é isso, desacelerar um pouquinho, entender o meu papel, tentar traduzir isso da melhor forma possível, tentar contribuir da melhor forma possível, mas não é um discurso vazio, é isso que eu falo, não é de fato, entendeu, cara? Em momento nenhum eu viso um ganho financeiro, eu viso entender como é que eu posso estar contribuindo e faço isso de coração. Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, né, entende e com certeza pode, acho que avalizar melhor isso que eu estou falando. Que o meu primeiro princípio é saber como é que eu posso estar contribuindo, como é que eu posso, de alguma forma, estar levando alguma experiência minha para ajudar a pessoa a absorver um bem, se for o caso, né? Nesse caso. Uhum. Mas se fosse eu vender chinelo, não ia mudar nada. O princípio ia ser igual. Se fosse vender avião, não ia mudar nada. Eu ia estar trabalhando da mesma forma. Tentar saber ser útil de alguma forma, entendeu? É entender a necessidade da pessoa, né? Em primeiro lugar. Isso que você traz é uma realidade muito grande. As pessoas não têm tempo mais para ouvir, né? Não. Se elas não têm tempo para visitar o imóvel, para ouvir, então, assim, dificulta um pouco mais, né? Porque a gente tem que ir para uma outra linha, a gente tem que, às vezes, despertar essa importância, porque é um momento de decisão que a pessoa acha que ela está muito ocupada para tomar, e às vezes é um momento de decisão que faz toda uma diferença na vida dela, né? Então, entender também, respeitar, são novos conceitos que você tem que absorver, tem que entender como é que você pode tá buscando esse meio termo e principalmente fazer a pessoa ter também um entendimento que isso é crucial para a vida dela, né? A tua parte você está tentando fazer ali, mas que seja crucial. Você deve viver muito isso, né? Sim. Na tua experiência aí, você deve com certeza, lidar isso o tempo todo. Com essa velocidade absurda do mundo agora. Do mundo, né? Que traz aí tantas questões de saúde mesmo, Sim. né? Porque as pessoas não estão assim, enlouquecem, né? Assim, enlouquecem no sentido da correria e de não dar conta, às vezes, das coisas, né? E isso traz doenças, né? Traz doenças emocionais, mentais, físicas, né? De todos. Eu não tenho mínima base para estou te perguntando agora. Mas eu acho assim, que pós-pandemia, por exemplo, a questão da doença da mente deve ter dado um bom absurdo, sim, né? Sim. Porque eu tive inúmeros casos de pessoas próximas a mim que tiveram experiências não muito boas. Sim. Pela pandemia, pelo momento.
era muito medo, né? Tão medo, as pessoas presas em casa, mudança, na verdade não tinha rotina, né? Uma coisa que é muito importante é a rotina, né? As pessoas tiraram a rotina. E tem gente que reclama de rotina, Tem né? gente que reclama, Eu mas sou uma dessas pessoas, tá? você reclama? Eu reclamo, mas eu, se sair da minha rotina, eu também reclamo. É isso aí, é importante, né? A rotina, ela nos dá uma estabilidade, né? Vazamento, Então, né? Uma segurança, uma né? segurança. Então, assim, Emocional para você quando seguir. você tira isso, né? Te desestabiliza um pouco. Então, assim, até as pessoas acostumarem a uma nova forma, né? Que depois também tirou tudo de novo, né? Então, foi meio malucas. Mas sim, trouxe muita adoecimento. Principalmente as mulheres, né? A pandemia afetou principalmente adoecimento mental nas mulheres. Porque mulheres e jovens. Porque assim, a mulher já tem a questão da jornada tripla, quarta, sei lá, né? E aí, dentro de casa, trabalho, né? Que aí, normalmente, se os dois trabalhavam, era 2 escritórios dentro de casa, Sim. né? A escola dos filhos, se tivesse filhos, tudo dentro de casa, sem horário, né? Porque... Aguentar o marido dentro de casa, né? Acho que é o pior. É um cuidado que precisa ter, né? Priscila, a gente ficou em quarto separado pra não dar problema. Pra não dar problema. Priscila fica lá e tal, faz de conta que a gente não tá junto, não. Aí foi uma boa estratégia que você utilizou, né? Legal, Adriana. Mas é bom, assim, essa questão da descontração é importante, né? Mesmo que não aconteceu, é uma forma de lidar, né? Com as situações, assim. Com algumas realidades que a gente tem que descobrir agora como é que é o chaveamento, como é que a gente vai fazer pra sair disso, né? É isso aí. A gente tem muita dificuldade. Hoje você tem trazendo para minha área, a pandemia foi um pico de vendas absurdo. Durante a pandemia? Conta pra gente aí como foi isso. Absurdo. A procura de casas, por exemplo, aumentou muito. Quem estava em apartamento indo para casa? E apartamento também. Foi acho que um dos maiores índices de reforma dentro de casa. A pessoa teve tempo e tinha que ficar dentro de casa. Via, né? Aquilo que normalmente não via no cotidiano. E home office e tal, a readequação, né? Que tiveram aqui uma nova estrutura, tiveram que ser criada uma nova estrutura até física e tal. Mas teve um boom absurdo. E aí, engraçado foi isso mesmo, porque eles tiveram... muitos clientes que eu tive contato começaram a ter percepção da casa, da questão física mesmo da casa. Você entra, tal, 2, 3, 4, sei que e tal, aí você vê da dimensão de espaço, home office, a necessidade de home office. Muito empreendimento que tinha um home office, por exemplo, foi muito usado. E hoje é uma realidade que era um pouquinho de modismo, hoje é uma realidade assim que veio para ficar também. Um espaço, um coworking, alguma coisa nesse sentido. Os imóveis hoje já estão assim sendo na planta, né? Já estão sendo pensados, levando em consideração esse espaço do... Eu acho que não volta mais não, porque até pouco tempo atrás era uma novidade, pelo menos no nosso mercado aqui, né? Era uma novidade, espaço co-work, era uma novidade, às vezes uma área de lazer, não é novidade não, assim, nesse sentido não, mas assim, é uma preocupação, porque tinha muito empreendimento que tinha uma área de lazer um pouco mais limitada e tal, eu tô falando assim, de médio porte, não tô falando de empreendimento de luxos, não. E assim, a questão da qualidade de vida hoje é primordial. Você hoje vende qualidade de vida, o imóvel ele vem junto. Muitas vezes é assim. E a gente está numa cidade linda, né? Absurdamente linda, uma cidade com uma qualidade de vida absurda, também muito boa. E se você consegue aqui hoje, dentro desses novos conceitos, né, trazer os empreendimentos que atendam isso de uma forma um pouco mais completa, é um diferencial muito bom. Hoje a gente vende muita qualidade de vida, vende muita a questão da experiência de você morar com uma qualidade maior, talvez uma preocupação maior. A pandemia eu acho que despertou um pouco mais isso também. Talvez a pessoa comprar mais no automático, questão de valorização patrimonial e tal. Hoje eu acho que é uma realidade mais presente que despertou isso. Esses grandes eventos mundiais, né? Se eu posso dizer eventos, enfim, como a pandemia, muda, né, a estrutura do mundo, né? Sim. E aí, quer dizer, aquilo que era antes dificilmente vai voltar, né? E todas as áreas, né? Como você falou, agora os espaços já são pensados para atender uma outra realidade que veio depois dessa situação, né? Outra experiência.
Você está com, acho que, uma preocupação maior nisso também, né? Deus abençoe que não precise de outra pandemia para mudar isso, que desenvolva de uma forma mais Só natural daqui também. pra frente, né? E o tipo de imóvel que você trabalha hoje? É luxo, médio? Como é que você atende seus clientes aí? Eu tento não nichar, assim, eu tô indo contra a maré um pouquinho falando isso, né? Porque grandes pensadores do mercado imobiliário, os grandes pensadores hoje de conceitos, de venda, de atendimento, ele quer nichar. Eu tento não fechar muito o leque, mas é um senso é um senso muito pessoal meu. Né? Eu tento atender o médio, luxo, se tiver um imóvel de um porte menor de valor, não tem diferencial nenhum de atendimento, vai ser a mesma coisa. Eu não consigo desqualificar isso ou colocar em prateleira separada a nível de atendimento de imóvel. Eu tento trabalhar no médio, mas trabalho no luxo também. Se tiver alguma coisa num porte menor também, atendimento também é igual. Eu tento não classificar Você muito atende o isso. cliente. Eu atendo o cliente. Acho que meu maior patrimônio nesse caso é o cliente. Então o cliente chegou e tento trabalhar de uma forma um pouco mais personalizada. Também não é um discurso vazio. Eu tento atender, de fato, é personalizar, é entender a necessidade e dentro dessa necessidade buscar alguma coisa que se enquadre ali. É basicamente a linha de conduta que eu sempre segui na vida, entendeu? Então, assim, hoje eu traduzo isso dentro da minha área de atuação, mas não fujo muito disso, não. Eu vi no Instagram da Plena um Muito bom esse post. Instagram, hein? Muito Oi? bom esse Instagram. É muito bom. Curtam lá. Um post que eu achei bem interessante. Você Ah, pergunta assim, ó, qual a diferença que o seu trabalho faz na vida de uma eu pessoa? me pergunto isso todo dia. Ah, então você vai dar a resposta, porque aí eu vou fazer essa pergunta para o Adriano. Antes de sair de casa. Eu tento descobrir isso no atendimento. O que eu posso ser diferente daquilo que talvez outro profissional da minha área não conseguiu? Onde é que eu posso alcançar? Onde é que eu posso traduzir para aquela pessoa que está buscando alguma coisa? é, uma luz, algum diferencial. Eu acho que a minha diferença hoje, dentro da vida de quem eu atendo, é exatamente a preocupação que eu tenho em tentar dar o meu melhor sem ver a quem, independente de quem está chegando. É tentar eu fazer o meu melhor. Então, para mim, acho que uma grande meta que eu tenho é de me superar todos os dias. É de superar aquilo que eu fui ontem, por exemplo, tentar ser melhor. E, de boa, eu não falo isso com nenhuma presunção, entendeu? Eu falo isso entendendo a necessidade que eu tenho como pessoa, como profissional, como ser humano, de desenvolver e entendendo que eu tenho muitas falhas em todos os sentidos. Então, eu não falo isso a nível só de atingir o inalcançável. Não, eu falo isso porque, para mim, é uma mantra que eu tento levar todos os dias que eu acordo. Qual que é a diferença que eu posso fazer, o que eu posso fazer de melhor, onde que eu fui ruim ontem, onde que eu fui, talvez, como pudesse ter sido melhor ontem não fui e hoje eu posso ser. Então, essa diferença é uma pergunta que eu faço todos os dias quando eu saio de casa. Quando a pessoa senta na minha frente, eu costumo falar o seguinte: é como se eu tivesse sentado comigo ali. Então, como é que eu gostaria de ser atendido? Como é que eu gostaria de ter as informações? Qual é a clareza? Qual é a de que forma eu posso ser diferente para ele? De que forma eu posso estar traduzindo para ele aquilo que ele não entende? Usar isso, eu tenho muito cuidado, palavras menos técnicas possíveis, de alcance, assim, que tenha um entendimento, que a pessoa tenha a absorção da informação da forma mais clara possível, e por aí vai. Mais ou menos uma maneira de raciocínio que eu tenho que talvez condiz com aquilo que eu busco para mim, né? Adriano, pelo que você fala, assim, eu tenho uma sensação. Eu vou te perguntar se faz sentido. Psicóloga. Psicóloga não, mas assim, eu, por exemplo, se eu chegar para você para ser atendida, né, ali na questão do imóvel, eu não sei nada sobre o imóvel, eu não tenho dinheiro, né? Eu vou sentar com você ali e falar assim, Adriana, eu tenho o desejo de ter a casa própria, né? Aí, da forma que você falou e da última conversa também que a gente teve, que não foi aqui, eu tenho uma sensação, assim, de que você vai sentar comigo e vai me dizer assim, Marileia,
você tem que fazer isso e isso e isso para poder alcançar seu objetivo. Correto? Sim. É como você vai me dar uma consultoria, Sim. né? De tudo Sim. que eu tenho que fazer. Então, assim, se hoje eu não tenho nenhum real, né, para poder fazer uma entrada e tal, você vai me dizer assim, ó, você pode ir por esse caminho, Perfeito. né? Você vai por esse aqui, você pode fazer até uma gestão do seu orçamento para você ter alguma economia e tal. É isso? É isso. Assim, eu já tive algumas experiências assim e eu estou falando por mim também, né? De alguns casos de eu ver que a pessoa não tem, naquele momento, um dinheiro de entrada. E às vezes um colega não queria nem atender. Já vivenciei isso mais de uma vez. E eu tento ter essa preocupação de te entender. Talvez hoje você não tenha, mas aí como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida, o teu planejamento financeiro? O que você... Às vezes a pessoa tem uma FGTS, não importa, e vai embora. E aonde eu tento dar o meu melhor nesse sentido é exatamente isso. Eu te ouvir. E em cima disso eu tentar desenvolver alguma coisa, talvez nem para hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não importa. Mas você sair dali, pelo menos com um caminho mais ou menos traçado. Pelo menos com alguma Uma coisa que luz, ventilou. né? Que ventilou, cara, então tá, não é tão difícil. Talvez se eu fizer assim, me planejar assim assado, eu consigo alcançar. É isso que eu tenho uma preocupação maior. Então não é te atender quando você tá ali, eu tenho 100 mil de entrada, 200 mil de entrada, 300 mil de entrada, aí eu sentar, não, aí é fácil, não. O difícil que é o desafiante, é ali que eu acho que é legal, entendeu? É te dar essa orientação de entender com você como é que a gente pode fazer isso. E de alguns momentos acontece da pessoa fazer uma compra, já aconteceu diversas vezes, na planta, por exemplo, e durante o processo do pagamento dela, a gente está junto. Até a questão da insegurança. Pô, Adriano, e aí, o que eu faço agora? Pô, eu tenho um dinheiro, eu adianto ou não adianto? A porta agora, a porta na frente e tal. Essas experiências que a gente pode ir trocando ao longo do tempo também, entendeu? Então, assim, é um cuidado que eu gosto de ter. E eu gosto de ter, para mim, é uma verdade que passa a ser absoluta a partir do momento que eu estou ali na linha de frente tentando fazer o meu melhor dentro daquilo que eu sigo, que é o meu segmento, que é o mercado imobiliário, entendeu? Eu vejo assim hoje, Adriano, que as pessoas, em geral, têm muita dificuldade disso, né? De ter esse direcionamento. A gente não tem. Bem, hoje a escola dos nossos filhos já fala um pouco de gestão orçamentária, né? Isso já é uma coisa mais da realidade. Mas assim, eu não sou tão velha, né? Mas eu nunca aprendi gestão de orçamento, né? Nem em casa e nem na escola, nem na faculdade, em lugar nenhum, né? Assim, o que eu sei, eu fui atrás buscar, né? Tipo assim, de informação. Eu preciso fazer isso, então vou buscar ali. E isso traz, assim, se a pessoa não tem dinheiro, né? Se você não tem o dinheiro. Quando você tem, é fácil, né? Sim. Mas quando você não tem o dinheiro e você não tem também a orientação, fica tudo mais difícil, né? Então, assim, eu considero isso, que esse papel que você faz de orientar, né, a pessoa no caminho, de dar essa luz para a pessoa, olha, não é um sonho impossível, né? É um sonho possível, você pode, né? Pode, dentro da sua realidade, aonde vai chegar. É uma orientação simples que faz muita diferença na vida de uma pessoa, né? Pode mudar a vida da pessoa, se ela tiver essa orientação, né, de forma adequada para poder fazer um investimento dessa natureza. É você saber, é o que eu estou te falando, né? É saber qual que é o teu papel, né? É saber onde é que você pode aplicar melhor, de repente, a tua experiência. A experiência de vida, ela vem junto. Porque eu te falei, porque eu tive a experiência de comprar o imóvel. Eu tive a experiência da dificuldade, da questão do planejamento, de todo o processo, né? Então, assim, em primeira pessoa. Então, quando você, no meu caso, assim, é legal porque a gente consegue traduzir isso também, entendendo de fato o que está do outro lado, porque é uma experiência, uma jornada que você passou por ela, você traçou essa jornada e de repente as dificuldades que você teve, de repente pode ser uma coisa em comum. Mas eu tenho essa preocupação, tem de fato, e mais uma vez aqui, não é uma coisa que eu tô falando porque eu tô num podcast, não. Eu tô
Estou falando porque, de fato, eu entendo que, de alguma forma, a gente pode ser diferente, fazer diferente. E, para mim, é um prazer imenso. Eu tenho um prazer, de fato. Primeiro que eu gosto de gente, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto. É uma coisa que, para mim, me faz muito bem. Eu gosto de atendimento. Eu gosto de trabalhar com venda. A questão da venda, por exemplo, eu tenho um amigo que falou, Ortega, né? Falou, tem um braço comercial. Eu tinha 14 anos e eu morava no subúrbio lá do Rio. E tinha um cara que era muito popular no bairro. Muito popular no bairro mesmo, né? Eu tinha uns 14, 13 anos e tal. Eu já liguei pra ele agradecendo depois de velho, tá? E aí eu encontrei... Ele era um cara popular, mas um cara muito gente boa. Que dava atenção pra gurizada, que não é muito normal, né? Uhum. Eu, por exemplo, porque eu cresci, não dava atenção pra gurizada, não. Eu fui o anti-ele. O Washington, o nome dele. E aí um dia o Washington, rapaz, devia ter uns 20 e poucos anos, para 14, para 20 e poucos anos, é um universo também, né? Sim. E aí, batendo um papo e tal, aí ele falou assim, pô, Adriano, você é um cara que é bom de venda, hein? Você seria trabalhar com venda. E no meu conceito de venda na época de 14 anos é o seguinte, aquele cara que batia de porta em porta, eu odiava a venda. Tá doido, venda? Eu, hein? Me senti até ofendido na época, né? Tá doido, venda? Por quê? Eu falei, não, cara, você é um cara que conversa bem, não sei o que e tal, você é um cara que seria um bom vendedor. E na minha cabeça era o vendedor de enciclopédia, que não sei nem se existe mais. Mas que batia em porta. Na porta da casa das pessoas. Eu tinha aquele. Eu falei, não, cara, tá doido. E a venda foi uma coisa que ao longo do tempo me procurou. E a questão da venda, por exemplo, de trazer a questão da venda para o mercado por onde eu atuo, eu amo venda. Então, é uma coisa que eu faço. Eu não tem coisa melhor do que a gente trabalhar naquilo que a gente ama. Eu amo, gosto de trabalhar com imóvel, adoro. É uma coisa que eu me descobri muito velho, a profissão me escolheu, né? Eu tinha 40 anos, não que eu tenha muito mais que eu, tô 41 hoje, mas assim, a profissão me escolher e eu poder trazer a venda, que eu sempre trabalhei com venda, e aquelas vendas, para quem é comercial, você acha que você não está vendendo, né? Você está vendendo o tempo todo e até você entender que aquilo ali é venda e tal. Então eu faço isso, trago para o mercado imobiliário exatamente isso. A questão de gostar, a questão de amar a venda, de trazer hoje um pouco mais gourmetizado mesmo. Hoje tem a questão das experiências, a gente trocou até uma ideia também, quando a gente estava lá na Plena lá, de que hoje você tem alguns conceitos gourmetizados, que você tem que ser assim, que tem que ser assado, tem que trazer experiência. Eu fazia isso de uma forma muito natural, sem entender que aquilo ali era gourmetizado, sem entender que aquilo ali era uma experiência. Eu fazia pela necessidade que eu tinha de fazer um bom atendimento. Aí você vai, porque algumas questões técnicas, de cursos, não sei o que, então eu falo, rapaz, olha, não é que... Eu já fazia isso. Fazia isso, não sabia nem que isso tinha uma diferença. E eu trago isso também para o dia a dia, entendeu? Independente da experiência profissional, você fazer também aquilo que você ama, aquilo que você gosta. E faço, por isso que eu não nicho. Eu tento atender a pessoa, porque para mim faz a diferença. Eu saber quem vai atender e buscar aquilo que eu posso estar contribuindo da melhor forma possível. Você atende online? Atendo online. Eu gosto mais de presencial, mas atendo online, que hoje é uma realidade, né? Sim. É uma realidade, tá tendo e tal. E tento ser o mais humano possível no online também, né? Tento não ser uma máquina. Eu tenho muitos seguidores de Minas Gerais, por isso que eu tô te perguntando. É Minas Gerais? De repente os mineiros podem te procurar. Minha mãe é mineira, então sem lado mineiro. Só não nasci lá, mãe e pai mineiro. Mas eu tenho um carinho muito grande por Minas. Sabia, não? Pode mandar pra gente. Mandar pra gente. Estamos quase terminando, Adriano. Eu gostaria que você falasse aí para as pessoas que estão, né, seguindo aí o canal, alguma coisa que você considera assim, nossa, isso aqui não poderia deixar de falar para essa pessoa e a gente não abordou aqui. Deixa eu ver. O Instagram tá aí. Eu acho que assim, primeiro que eu adorei a conversa com você. Eu acho que a abordagem que você tem, a questão do cuidado, é uma coisa que me chama muita atenção, porque é muito fora da minha área, mas assim, eu tenho muita admiração com os profissionais,
com essa pegada, né? E é um trabalho muito louvável, esse cuidado que você tem com as pessoas, esse caminho que você está buscando das pessoas terem esse acesso a essa vasta experiência. Se for falar do teu currículo aqui, a gente vai ficar 2 horas a mais. Mas essa vasta experiência, eu não estou falando isso para puxar saco não, gente. É uma pessoa muito, muito preparada. E eu acho que é legal. Não acho que não acrescentaria nada, não. Acho que do que você falou aí tá mais do que excelente. Um nível de excelência muito bom. E parabenizar pelo podcast. De fato, acho que vai fazer diferença para muita gente. Obrigada, Adriano. E onde as pessoas te encontram, assim, fala o seu Instagram, ou se tiver algum telefone comercial? Eu tenho o Instagram, que é @plenaimobiliaria_ES. O telefone comercial da Plena é 27 981 44 1863. E tem o site da Plena também, que é plenaimobiliaria.com, sem o BR no final, .com. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço e precisando, e uma honra, mais uma vez, poder estar compartilhando esse momento com você. Muito honrado. Faz todo sentido, assim, né? Faz todo... às vezes, uma pessoa me perguntou assim, mas você vai entrevistar uma pessoa de um imobiliário, o que isso tem a ver com cuidado? Eu falei assim, mas o que não tem a ver, né? Como não linkar a escolha do espaço que você vai viver, né? O espaço que você vai estar com a sua família, né? Como o lugar que você mais passa tempo de intimidade, né? Isso tem tudo a ver com cuidado, né? Isso, e não só o assunto, mas a forma que você trabalha, né? Assim, a missão da sua empresa, tudo isso está totalmente linkado ao cuidado, né? E assim, é admirável, mais uma vez, né? Vou puxar a sardinha para lá de novo. Teu senso de observação. Perfeito, mas o senso de observação. Você entender a dimensão, extrair exatamente um conceito que tem tudo a ver com cuidado de um assunto que, para muita gente, é uma abordagem mais chata. Seria um comercial apenas? Um comercial, claro, tal. Não, mas é entender exatamente isso. O espaço que você vive, se você não der importância para isso, não tiver esse cuidado, aonde você vive, onde você está criando os teus filhos, a tua família ali... Vai ter cuidado com o quê? Com o quê, né? Perfeito. Obrigada, Adriano. Para você que nos assiste, muito obrigada por estar conosco. Gostou desse episódio? Comente, curta, compartilhe com as pessoas que você conhece e siga as nossas redes, né? Tanto a do Pode Se Cuidar como a do Adriano. Toda semana nós temos episódios novos. Muito obrigada e até a próxima.